CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, a gente já vem perguntando para os nossos ouvintes como é que funciona a relação deles, né, entre as telas e o sono. Tem algumas enquetes circulando aqui pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp. Patrícia, vamos dar uma geral para o Gilberto já se inteirar de como os ouvintes lidam com isso antes de dormir? Com certeza, mudança no Twitter. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Gente está perguntando aqui para os nossos ouvintes qual a rotina deles com as telas durante a noite. 50% ainda ganhando agora, né, com 50%, mexo até dormir. Aí, em segundo lugar, telas não me atrapalham, com 33,3% dos votos, e agora com 16,7% evito telas à noite. No Twitter, então, é esse placar. Já tivemos várias participações de ouvintes também sobre essa rotina deles. O Alexandro, por exemplo, diz que desapega total antes de dormir, Fernanda. A Renata diz, olha, eu até tento deixar o celular de lado antes de dormir, mas uso até dormir. Mas tenho hora de dormir. Deu a hora, aí sim eu deixo o celular de lado e apago. Pois é, no YouTube, mexo até dormir, tá ganhando disparado, 88%. E no Instagram? Também, Fernanda, 100% dos votos na opção mexo até dormir. Gilberto, e aí? Poxa vida, viu? Eu esperava que fosse um pouco diferente o resultado, viu? Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Esperava pelo menos que o pessoal ia dar uma maneirada, né, antes de dormir, né, por causa do celular, que atrapalha o sono. Pelo menos os especialistas falam que realmente esse uso constante, né, de celulares, computadores e tablets, né, por muito tempo, pode interferir no ritmo biológico e dificulta o relaxamento, né, e acaba reduzindo o descanso adequado para isso, né. E aí eu selecionei aqui algumas dicas, na verdade, de vários especialistas aqui, falando sobre como melhorar o sono, né? Quem tem um sono muito tranquilo, com essa rotina de conexão quase que 100% que a gente vive, né, no nosso dia a dia, nesse caso. E aí, a primeira dica que os especialistas falam é que a gente deve evitar telas por pelo menos 60 a 90 minutos antes de dormir, né? Isso tem a ver, basicamente, com o estímulo que a gente recebe quando está navegando na internet, está olhando lá algum tipo de conversa, e acaba você não relaxando e indo dormir com aquele pensamento, aquela pendência, né, na cabeça. Isso aí acaba atrapalhando, né, a sua tranquilidade, o seu relaxamento em si. Outra questão, que é uma questão um pouco mais técnica, né, é a questão da luz azul. As telas de computadores, celulares e tablets, elas têm um componente azul muito forte. E essa luz azul acaba atrapalhando, no caso, na questão da melanina, né, da gente poder transferir ou né, conseguir dormir de forma tranquila. E aí, os fabricantes dos celulares e tablets, já tratando dessa situação, alguns deles têm o chamado filtro de luz azul, né? Você ativa esse filtro e essa tela acaba reduzindo essa emissão da luz, né, azul, melhorando, né, seu relaxamento, né, no caso do celular, para isso. Uhum. Outra dica é manter horários regulares para dormir. Então, regularidade de horários é essencial, né, para o bom funcionamento do relógio biológico. Então, é uma coisa interessante, né, para você manter a rotina constante. Evitar conteúdos estimulantes, então jogos, né, no período noturno, jogos, né, atividade de trabalho, né, que aumentam a atividade cerebral e dificultam o relaxamento. Então, essa é uma questão em si. Então, esse estímulo que a gente recebe acaba prolongando o tempo necessário que a gente tem para adormecer, né? E até compromete a qualidade do descanso, né, nesse caso. Alguns especialistas falam que a gente deve deixar o celular fora do quarto, longe da cama. Nem sempre isso é possível. Muitas pessoas utilizam, como eu, por exemplo, utilizo o celular como despertador também. Então, ou seja, tem que ir lá da cama, né? Não tem muito jeito nesse caso, né? Nessa situação. E aí, uma pergunta muito comum é quanto tempo de tela por dia, né, começa a prejudicar o sono, né? Bom, não tem um número exato de horas que pelo menos os especialistas não chegaram a uma conclusão, né, que tem ou não tem um número exato de horas, mas
alguns especialistas já falam que uma exposição, né, acima de 2 ou 3 horas já tem uma associação com uma pior qualidade de sono. No caso de adolescentes, esse tempo ainda é menor ainda, né? Ou seja, para fazer essa questão. Então, mesmo períodos curtos de exposição, quando ocorrem imediatamente antes de dormir, podem realmente alterar nosso ritmo biológico e prejudicar o relaxamento e o descanso. Pois é, essa estratégia agora, hoje, né, é do smartphone, do tablet, né? Me perdi aqui. E até do notebook que a gente costuma levar para a cama. Agora, antes, o desafio era a tela da televisão, né? E quantas foram as pessoas aqui que a gente conhece que falaram assim, não bota o TV no quarto, para não ter que ficar com aquela imagenzinha acesa atrapalhando a qualidade do meu sono. Eu acho que um eletrônico vai substituir o outro, Gilberto. Exatamente, exatamente. Eu optei também de não ter, né, a televisão no quarto, né, mas aí virou o celular, né? Você vai para a cama, leva o celular junto e fica lá olhando, rolando lá no Instagram, né? Ou então olhando lá as conversas do WhatsApp, né? E acaba, né, assim, até quando você olha, qualquer coisa rapidinha, é 40 minutos que você estava ali olhando o celular lá e perdeu até hora de sono, né? Nem é questão de relaxamento, mas você perdeu efetivamente hora de sono, né, para isso. Então é bem importante a gente ficar atento a isso, né? Ou seja, aquelas pessoas que não acham que não atrapalha o sono nessa questão, eu faço uma sugestão assim, faz 1 ou 2 dias, usa essas dicas que a gente conversou aqui e vê se realmente não afeta o seu sono, ou então se você dorme melhor, né, com essas dicas. Entendido. Bom, e se você respondesse a nossa enquete? Mexo no celular até pegar no sono, acordo no meio da noite, já até dou uma olhadinha, tento evitar telas antes de dormir e não vejo a menor relação entre sono e tela. Assim, é difícil, mas eu tento não pegar no celular assim próximo da hora de dormir. Vou talvez ler um livro, uma coisa parecida assim. Tento. Eu sei que nem sempre na nossa vida corrida é possível. Muitas vezes eu trabalho até tarde na frente do computador, não do celular, mas do computador. Então é mais complicado. Mas a gente sempre tenta, né? Ou seja, para fazer alguma coisa menos problemática. É isso. Vamos para os nossos destaques da semana, Gilberto? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Não podia deixar de ser. A primeira notícia da semana que viralizou foi que o governo aumentou o imposto de importação de vários eletrônicos e eletrodomésticos, né? Então, setores de informática e telecomunicações também foram impactados com isso. Vamos dar como exemplo de alguns produtos que foram sobretaxados. Então, placa-mãe 12%, placa de vídeo 12%, processador 7%, memória RAM que está em falta, inclusive vai aumentar ainda mais o preço, 7%, parte de câmeras fotográficas 20%, smartphones de 15% a 20%, né? Impressoras de jato de tinta 12%, ou seja, vai afetar bastante os usuários, né? Então, ou seja, o repasse ao consumidor vai depender de vários fatores, inclusive incentivos e alíquotas de cada fabricante. Mas a gente há de se esperar que, certamente, né, alguns desses produtos vão ficar mais caros a partir dessa taxação. Então, vamos acompanhar agora essa situação, não é para isso. Uhum. Outra notícia dessa semana foi que o iPhone sem carregador na caixa rendeu mais uma multa para a Apple do Brasil, né? O Procon de Alagoas aplicou uma multa de R$101 mil contra a Apple do Brasil, porque a empresa continua a vender iPhones sem o carregador, né, na caixa, né? Então, ou seja, isso não é a primeira vez que a Apple é multada nessa questão, teve até multas muito maiores do que essa, né? Chegou, no caso do Rio de Janeiro, até 12 milhões de multa em 2022, e agora ela teve mais uma multa em relação a isso também. Então é bom assim, a gente ficar atento a isso aí e brigar pelos nossos direitos, né, nessa questão. E por último, uma notícia super legal, né, que o Instagram vai passar a alertar pais sobre filhos que acessam repetidamente conteúdos sensíveis. Então o Instagram, né, vai começar a enviar alertas para os pais de adolescentes que tentarem acessar por diversas vezes conteúdos sensíveis. Ele está começando em países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, né? E há pouco, né, parceladamente, né, ele vai também incluir outros países nessa questão. Uma dica bastante interessante, né, gente? Se a gente não está acompanhando o tempo todo nossos filhos navegando na internet, no Instagram, e o Instagram vai fazer esse tipo de retorno para os pais. Uma notícia bem interessante mesmo.
É, o Hélio aqui, ele está dizendo que ele é obrigado a ficar com o smartphone na mão porque ele ouve CBN 24 horas. Muito bem. É justificado, viu? Justificado. É justificado, né? Olha só, bota no radinho, aí você tira a luz, né? Fica só com um sonzinho. Aí Isso. tira a luz, essa luz azulzinha que o Gilberto falou, ela realmente, né, ela tem o efeito aí de despertar a gente. Abaixa o brilho também da tela. e aí Isso, fica- boa. Aí até dorme ouvindo a gente. CBN, né? E aí, Patrícia, os ouvintes estão contando o quê? Nossa, muitos dos nossos ouvintes aqui na enquete, Joed dizendo, eu mexo no celular até dormir, mas o celular não me atrapalha. Será que eu sou um alien? Ele brinca assim, né? Dorme de boa. A Débora fala que fora do trabalho ela evita celular. A Michelle, eu fico com o celular até pegar no sono. O Hélio, minha relação com o celular é mais ou menos assim. Eu tenho que decidir deixar ele de lado. Caso contrário, eu fico com ele nas mãos até sem eu perceber. Ele até brincou dizendo que é meio precioso, igual o Gollum do Senhor dos Anéis. A Neia aqui, dizendo, telinha só por necessidade, especialmente à noite. Eu sou viciada em séries na telona e por isso, às vezes, isso me faz perder um sono dependendo da série. Foi o que aconteceu com a nossa querida Beatriz Eleodoro ontem também. E a Carmen, eu fico ouvindo música para dormir, isso me relaxa. Sim, eu boto no modo sono, a tela fica mais escura e eu ouço e não me atrapalha. E o Gladson dizendo, olha, tem uma dica simples para isso que só basta um clique. Desliga os dados e o Wi-Fi e cessa as notificações e você pode dormir tranquilo sem ficar acordando durante a noite, vendo o que está Verdade. acontecendo no celular. Boa É dica isso. também. E eu sou que nem Gilberto, eu coloco o despertador no celular, então eu não tiro ele do meu lado. Exatamente. Infelizmente ele fica lá do lado na minha cama. É isso. Mas ele assim, fica do lado por causa... Eu também uso o meu despertador no celular, mas eu boto ele para dormir junto comigo. Aquela coisa do não perturbe pode ajudar. Você silencia Sim. essas notificações, dorme tranquilo e o alarme toca no dia seguinte. Isso eu habilitei no meu também. Aquela parte do não perturba a partir de um certo horário, né? Você programa e aí ele desabilita as notificações, né? Fica bem mais tranquilo. É isso, Gilberto. Excelente final de semana para você, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, pela participação no enquete. Um excelente final de semana a todos e até quarta-feira com mais tecnologia.